Fala galera, Tricker aqui na área novamente, depois de um tempo sem postar nada no canal. Cara, passei por um período complicado ali, muita correria no trabalho, muita correria com a família. Pra quem me conhece aí de vida pessoal, né, sabe que eu sou, além de ter o canal, sou pai de família, sou trabalhador também CLT, então tô no momento de amadurecimento da minha carreira, então muita coisa pegando ao mesmo tempo. Mas agora no feriadão aqui consegui parar uns minutos para marcar mais uma atualização com vocês aqui, meu comprometimento com os inscritos do canal. E bora lá, cara, vamos só atualizar o que aconteceu. Acho que como vocês viram aí na thumb, acho que a grande notícia de todas é eu virei bola mestre, né? Acho que é assim que se fala, o ranking oficial aqui, o maior ranking que a gente tem na ranqueada, né? Atualmente, então se a gente for em contra partidas ranqueadas, a gente tem aqui que eu atualmente estou como... Ele carregar, travadinha, como bola mestre, né? Master Ball, pra quem conhece da franquia principal. Então, eu vou falar aqui um pouco de como eu consegui chegar, né? O deck que eu consegui usar para chegar no ranking de Master Ball. E vamos jogar umas partidinhas aí hoje, um videozinho de gameplay para mostrar um pouco do deck, né? Pro espanto de alguns, o deck que eu consegui chegar como mestre aqui é, na verdade, o último. Um dos últimos, pelo menos, né? Aqui, ó. Esse aqui. Então eu consegui chegar no ranking de mestre com esse deck. Deck de Meowscarada, mas na verdade é um deck de Wigglytuff, cara. É um deck que quando tava jogando as ranqueadas ali, eu vi um cara usando, eu gostei muito da ideia principal do deck. E aí eu montei um deck com a ideia principal, só que adaptando para umas cartas que eu via que fazia sentido ali, tá bom? Vou jogar aqui pro lado pra gente conseguir acompanhar. Vou falar um pouco primeiro do deck. Então o deck ele é uma mistura ali do deck de Meowscarada, que é um dos principais decks anti-meta. Antes que me perguntem, eu tô de boné hoje porque não tô copiando o Ota, mas meu cabelo tá muito zoado hoje, então eu resolvi usar o boné aqui pra dar uma disfarçada. Mas vamos lá pro que interessa. A gente tem o Meowscarada, que basicamente é um dos melhores anti-metas que a gente tem hoje no jogo, né? Ele consegue dar, então, com 2 energias, ele consegue usar um ataque que dá até 130 de dano. É 60 de dano em todos os pokémons, mais 70 de dano em pokémons EX. Então você consegue dar 130 de dano, é o mesmo dano de um Arceus, só pra ter uma ideia, com 2 energias, né? É muito forte nesse meta que a gente tem de muito EX rodando. Em compensação, ele é um estágio 3, então para você colocar ele para jogo demora um pouquinho, né? O que ajuda a acelerar é o Sprigatito, porque o Sprigatito tem um ataque com uma energia, você consegue usar, pedir ajuda. Coloca um Pokémon tipo grama aleatório do seu baralho na sua mão. Inclusive as próprias sequências de evolução dele, né? Floragato, 2 energias de grama dá 40 de dano. E o próprio Meowscarada que a gente já explicou aqui. Pokémon tipo grama, o deck vai rodar somente a cadeia de evolução do Meowscarada, né? Mas a gente tem aqui nossa querida Wigglytuff. Fala sério se esse Pokémon não parece um psicopata, um assassino que acabou de sair da cadeia. Ficou muito legal essa arte. Legal e macabra, né? Ao mesmo tempo. Mas o Wigglytuff é o outro Pokémon que vem aqui pra somar, né? Então a gente tem primeiro o Jigglypuff. Eu tô usando a versão que dá 20 de dano e só uma cópia dela, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Eu não sei se o cara que eu caí contra usava uma cópia só, mas eu acho que foi uma das ideias principais ali do deck que eu mantive até o final, até essa versão final dele, né? E por que uma cópia? Porque normalmente, em 99% das vezes, você vai querer começar com Sprigatito. E lembrando que o jogo sempre te força a começar com um Pokémon tipo básico ali na sua mão inicial, né? Então se você começa com um Pokémon tipo básico, você tem chance de vir ou com o Sprigatito nesse deck, ou com o Jigglypuff, né? Rodar 2 Jigglypuff significava que você tem 50% de chance de começar ou com um ou com o outro. E você normalmente sempre quer começar com o Sprigatito, o Wigglytuff tem que estar no banco, né? Então eu rodo só uma carta da Jigglypuff, só que 2 Wigglytuff, tá? E por que 2? Porque você quer pegar logo o Wigglytuff, né? E para poder deixar ela no banco e usar a habilidade dela. Uma vez durante seu turno você pode curar 20 de dano de Pokémon do seu Pokémon ativo.
Isso serve tanto se a Wiggly estiver no banco, quanto se ela for o próprio Pokémon ativo. Isso é muito roubado, tá? Pensa que 20 de dano de cura, a gente tá falando de uma potion, de uma poção, né? Então é uma poção por turno que você consegue usar só de ter o Wigglytuff ali no banco, ou como Pokémon ativo, ou tanto faz, né? Além disso, ela tem um ataque que com 2 energias tipo neutro, né? Então qualquer tipo de energia, você dá 50 de dano. 50 de dano é um dano considerável, tá? Para ser mais roubado que isso, só se fosse uma energia só, mas 2 energias por 50 de dano é bem considerável. O resto do deck, basicamente, Pokébola, para puxar básico do deck para mão. Comunicação Pokémon, então como a gente roda 2 Wiggly, muitas vezes pode ser que você pegue as duas, ou você acaba não usando as duas. Ou, por exemplo, você usou o Sprigatito lá, veio o Meowscarada, mas você precisa do Floragato para completar a sequência. Usa, você vai ter muita oportunidade de usar a Comunicação Pokémon para tirar alguma carta que você não quer ali, algum Pokémon que você não quer da mão, voltar e puxar algum Pokémon que você queira, tá? Comunicação Pokémon muito importante. Aqui só precisa de uma, tá? Porque você tem muita ferramenta para poder puxar carta do deck. Então uma só já resolve o problema. 2 capas gigante. Porque um outro ponto importante da Meowscarada é que ela tem 140 de dano. 140 de HP, aliás, né? 140 de HP é um range muito alto de HP. A gente tá falando de mesmo HP de Arceus ou mesmo HP de Darkrai. É um HP muito alto. Mas que ainda assim, em cenários, por exemplo, que o Giratina tá com todas as energias, ele consegue bater 130, né? Um Giovanni, que tem sido cada vez mais comum no nosso meta, ele acaba pegando e matando. Ou, por exemplo, outro bicho muito meta também, o próprio Gyarados, né? Que dá 140 de dano e papa o Meowscarada em hit kill. Eventualmente você consegue aguentar um hit só com o Meowscarada, é só o que você precisa. Pra ser suficiente pra dar revenge kill ou alguma outra coisa do tipo. Por isso que a capa gigante vem pra poder tapar esse buraco, tá? Que aí você fica com 160 de HP, foge de range de Giovanni e Giratina, né? Foge de range de Giovanni e Gyarados, então é um item muito importante para esse deck, por isso que vem 2, tá? Professor, então básico, né? Comprar 2 cartas do deck. Erika, para poder curar o Meowscarada, 2 Erika para poder manter ele mais vivo possível ali no jogo, né? Cyrus, porque você vai dar muito dano residual ali, seja com o dano do Floragato, do Meowscarada mesmo, ou eventualmente até do Jigglypuff ali, do Wigglytuff. E um Red, um só já é suficiente, porque normalmente você só vai ter tempo de levar um EX do time do oponente, né? Então, um já resolve o BO, e um Cyrus também. Às vezes eu sinto falta de uma Sabrina desse deck, eu não vou mentir não, mas fica muito complicado tirar qualquer outra carta dele para encaixar a Sabrina. Então, eu acho que essa é a versão do deck que mais me favoreceu, que eu mais gostei, né, até agora que eu testei dele. E me trouxe o ranking de Master Ball, então é a versão do deck que eu quero manter, tá? Eu não vou jogar Ranked aqui porque, sinceramente, a gente já tá chegando no final da temporada e eu não quero mais... Não me apeteço mais por nem tentar pegar... A gente tá falando de 2.000 pontos, eu acho que aproximadamente, para tentar pegar ranqueada numerada, né? Que são os top 100 do mundo. Eu não vou ter tempo para isso, então eu só vou deixar ali quietinho. Vamos jogar umas partidas aleatórias aqui com o deck, só para vocês verem, no nível experiente mesmo, que é o maior nível, né? Para vocês verem como o deck funciona, tá? Antes da gente começar, eu quero lembrar aqui de vocês deixarem o curtir, o compartilhar, de vocês se inscreverem aqui no canal. Isso vai ajudar muito, dá muita força para poder continuar esse trabalho, mesmo tendo uma loucura a vida pessoal, mas eu me comprometo aqui a continuar com vocês periodicamente, semanalmente, de forma ideal, né? A soltar o vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou deixar o deck aqui do lado também, para vocês poderem verem a composição completa, né? Indo acompanhando. Bora lá para a primeira batalha. Vamos nessa. Vamos lá. Aimo contra o... Não vou me atrever a falar o nome desse cara. O emulador tá dando umas travadinhas aqui, é normal. Mas me digam que como que vocês acharam essa temporada nova, né? O que vocês estão achando? Lembrando que faltam 11 dias aí pra terminar, né? A temporada.
pra sair uma nova expansão, né? Pra entrar uma nova ranqueada. E bora lá. A gente começou como sendo o primeiro. Nesse deck aqui você não quer ser o primeiro a jogar, nunca, tá? E a gente só tem o Sprigatito pra poder colocar lá no campo ativo. Que sinceramente é bem ruim. Porque, de novo, esse deck aqui você quer começar em segundo pra já começar a energizar, já começar a puxar as cartas pra mão, né? Com o Sprigatito. A gente tá contra um deck muito similar ao nosso, Meowscarada e Beedrill, né? Pegamos a capa, temos um Pokébola aqui, vamos ver o que vem. Sinceramente, se vem a Jigglypuff, talvez seja o melhor dos cenários pra gente. Perfeito. Aqui eu vou começar a descer uma capa já. Na próxima rodada, provavelmente esse cara já vai dar dano 20 de dano, né? Com o Weedle. Pelo menos a parte boa é que ele não começou com o Sprigatito dele, então pra gente é excelente isso. Porque ele não vai começar pegando carta já da mão. A não ser que ele tenha uma Leaf ou um X-Speed, assim, consiga energizar logo. Acho que ele só vai dar 20 de dano mesmo. Que pra gente tá ótimo. Usou Professor, então a mão dele começou infinitamente melhor do que a nossa. Tapa. Vai dar 20 de dano aqui. A parte boa é que a gente já tá com o Meowscarada na mão. A parte ruim é que a gente não tem o Floragato. Cyrus, ok. Aqui a gente já evolui o Wiggly. E aqui tá a grande magia do Wigglytuff, né? Você consegue... Como a gente conseguiu puxar relativamente rápido ele, aqui a gente já consegue curar 20, né? Então o mesmo 20 de dano que o Weedle deu, a gente já consegue curar agora. O que é excelente, né? A gente praticamente... A única vantagem que o inimigo teve lá no primeiro turno foi conseguir, de fato, energizar mais rápido, né? Aqui eu vou usar pedir ajuda e vem, de preferência, o Floragato pra gente agora. Outro Meowscarada. Bom, a gente tem mais um turno pra tentar pegar esse Floragato. Se a gente não pegar o Floragato agora, sinceramente, as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas pra gente. Porque pode ser que na próxima rodada esse cara já tenha o... e a gente tá paralisado. Se a gente não pegar o Floragato agora, ficou muito difícil da gente contornar as coisas. Não foi o caso. Aqui, sinceramente, se esse cara já tiver o Beedrill, acho que não tem muito mais o que a gente fazer. Vou curar 20 aqui. Vou colocar uma energia aqui. E vou segurar essa capa ainda. A gente não consegue pedir ajuda ainda. Porque a gente tá paralisado, então o oponente deu mais essa sorte. E aqui, cara, ele só deu muito azar mesmo nessa partida. Se ele já tiver o Beedrill, acho que... aqui já acabou, gente. Eu vou dar forfeit, porque não tem muito o que fazer. Até a gente puxar os bonecos que precisa. Deu o que quiser agora. Vamos ver o que vai vir antes de dar forfeit. Outro Wiggly, uma pesquisa, uma Erika, Sprigatito, Cyrus. Ficou ruim a situação. Bom, eu vou jogar o Wiggly. E aqui, talvez só se a gente tivesse toda a sequência do Meowscarada na mão pra tentar fazer alguma coisa. Agora gato. Vamos até o final, vamos ver o que dá. Bom pra mostrar um pouco de como funciona o deck também. Um Sprigatito. Aqui eu vou dar 50 de dano. E depois na próxima a gente não vai se importar muito mais com o Wiggly, nem podemos se importar mais. Porque a gente vai ter que começar a colocar energia no nosso Sprigatito. Se ele tiver uma... Se porventura ele tiver uma Sabrina, o jogo meio que já acaba agora. Então é aquilo.
A gente não começou em primeiro, a gente não teve professor, a gente não teve muita coisa. Nossa única sorte foi conseguir montar o Wiggly cedo, né? Mas... ó, o cara tem Erika, o cara teve tudo na mão. Teve esse Beedrill cedo também, paralisou a gente. Infelizmente esse jogo também tem muito de sorte, né? Beleza. Aqui a gente não tem muito mais tempo para poder pensar em gastar com esse Wigglytuff, tá? Infelizmente. Então aqui é só atenção. Meowscarada não dá para fazer agora, mas a gente vai colocar uma energia aqui. E na próxima rodada a gente bate 150 nesse Beedrill. A parte boa disso tudo é que ele não conseguiu montar o Sprigatito dele ainda, né? Você vê, ele tá energizando só o Beedrill. A parte ruim é se a gente tiver uma Sabrina, aí de fato outra Quissera, isso pode ferrar um pouco a gente, tá? Ou não, porque a gente vai comprar a mesma quantidade de cartas também, então... Ed, só tem que vir a Meowscarada, perfeito. Talvez Mars seria, ou Red Card, né? Seria bem mais prejudicial. Beleza. Aqui, uma outra parte boa desse deck é que ele sempre mantém... Ele sempre precisa... O oponente precisa levar 3 Pokémon seu pra poder, né? Ganhar a partida, porque você não leva EX. Então... vou começar a gastar as cartas aqui só pra caso ele tenha... Caso o Pokémon venha, o oponente venha com alguma coisa tipo... Red Card ou Mars, né? Vou gastar essa aqui também. Mesmo que eu sei que isso aqui não vai dar em nada, tá? A gente já gastou todos os Pokémon básicos do nosso deck. Mas é só pra não deixar a gente tomar Mars, tomar Red Card e isso ferrar a gente. Aqui eu vou usar Red. Agora a gente dá 150 de dano nesse Pokémon, que é excelente. Agora, mesmo se ele tiver Erika vai curar 50, ele vai ficar com 90 de vida. E a gente consegue derrubar esse Beedrill. Ou seja, se ele não colocar mais nada ali no banco, ó, é a chance dele agora com esse comunicação Pokémon tentar pegar alguma coisa, né? Dois comunicação Pokémon. Vamos ver o que vem lá. Erika. Beleza, então ele não tem mais Erika pra usar. Eventualmente, se ele tiver algum outro Pokémon, tipo... Grama lá do outro lado, né? Ué? Ganhamos. Eu não entendi muito bem o deck desse cara, pra ser sincero. Nem vi qual que era a classificação dele ali no começo do jogo. Mas... cara, não ter outro básico assim, com tanta carta que ele comprou... estranho, no mínimo. Mas beleza. Pra vocês verem como funciona o deck, né? Mesmo assim, foi bom ter acreditado, porque no fim do dia a gente ainda acabou ganhando, né? A gente iria dar mais dano ali, iria levar o Beedrill, então provavelmente ele não conseguiu nenhum básico pra colocar no campo ali. Mas é isso, pra você ver como funciona o deck. Normalmente você quer começar em segundo e você quer começar com o Sprigatito. Se você consegue essa combinação, o que é relativamente fácil de conseguir se você não tiver azar, né? Igual eu tive agora. Você consegue ter um ongoing do jogo muito tranquilo, tá? Mas vamos lá, segunda partidinha. Vou fazer 3 partidinhas aqui. Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte agora. E não sei se vocês estão sabendo, mas agora quem terminou Master vai ir pra Ultra 4 direto, né? Tivemos azar de novo, pra variar. Nossa, duplo azar. Não começamos no... Vamos ver como que vai ser esse jogo. Não começamos em segundo. Não começamos energizando. E não começamos com o Sprigatito na frente. Isso aqui vai ser interessante. Giratina X. Então,
Então, normalmente a nossa matchup contra esse deck é tranquila. O problema é que a gente não começou... eu retiro o que eu disse. A gente começou bem até, considerando que a gente já tá com a sequência de evolução dos Sprigatito toda na mão. O problema aqui vai ser a gente tomar Mars ou a gente tomar Red Card, o que esses decks de Giratina costumam trazer bastante, né? Eu vou usar Professor, só porque não tem outra carta de treinador pra usar agora. Cara, se a gente tomar... Puta, se a gente tomar agora o Mars, eu vou ficar muito triste, mas... faz parte. É o que é. Se ele tiver Mars, é o que é. Bom, puxou uma Pokébola ali. Muito legal essa Pokébola dourada, né? Não tive essa sorte. Sorte não é uma parada comigo. Colocou o Mew. Interessante esses decks trazendo o Mew agora. Que combina bastante, né? Esse deck do Giratina EX com o Mewtwo. Normalmente ele roda. Começou a energizar ali. Mais uma Wiggly. Não é o que a gente quer. Eu vou usar aqui a Floragato. Vou usar a Pesquisa Professor. Erika e Cyrus. Aqui eu não vou perder tempo, já vou evoluir o Wiggly. Que é aquilo, se ele tiver Mars pode me prejudicar bastante. Coloco uma energia no Wiggly e aqui eu só passo. A ideia aqui é tentar enrolar ele o máximo pra gente conseguir tempo pra poder montar nosso Meowscarada, né? Até por conta disso, talvez na próxima rodada, ao invés de bater 50 nesse Giratina, vou colocar uma energia no nosso Meowscarada pra já deixar ele pronto caso esse cara use Leaf e comece a bater com Giratina. Perfeito, colocou a energia na frente, ok. Edge, o que é perfeito pra gente. Então aqui eu evoluo nosso Meowscarada. Coloco uma energia nele. E aqui eu só passo por enquanto. É aquilo. Se ele usar Leaf agora ou recuar e arrumar alguma forma de colocar mais uma energia nesse Giratina sem a gente ter duas energias no Meowscarada, fica complicado, né? Mas a partir da próxima rodada a gente já pode começar a bater com o Wigglytuff. Perfeito. Uma Pokébola, ok. Justo. Um Draw, ok. A gente vai puxar um Sprigatito aqui. Eu coloco esse Sprigatito aqui no banco. Por enquanto ele só vai ficar aí fazendo companhia pro Meowscarada, né? E aqui a gente bate 50 com a Wiggly nesse Giratina EX. Aqui a gente tá num cenário bem bom. Porque se eventualmente ele arruma alguma forma de bater com esse Giratina da frente, a gente mata ele com o Revenge Kill junto com o Meowscarada e ele não tem nada pra fazer pra poder levar nosso Meowscarada em hit kill, né? Já que ele tá com uma capa. Se ele eventualmente bate com o Giratina de trás, a gente puxa esse Giratina aí que tomou 50 já de dano com o Cyrus e mata ele, né? Um Meowscarada sem gastar o Red, só usando o Cyrus a gente já mata um Giratina e o próximo a gente pode dar Revenge com o Red. Então a gente tá numa situação muito confortável aqui. Vamos ver o que o oponente lança. Talvez um Mars pode ser complicado pra gente agora, ou uma Irida não, uma Quisteria, né? Ah, o oponente se rendeu. Esse deck é muito forte, tá? Contra esses decks de Giratina. Talvez seja por isso que eu consegui pegar Master com uma certa facilidade quando eu comecei a usar esse deck. Porque a gente pega bastante Darkrai e bastante Giratina no caminho, né? Então, muito bem. Vamos aqui para a última partida. Bora lá. Vamos para a última partida. 2 wins já, hein? O deck se mostrou. Eu queria agora que eu começasse em segundo junto com os Sprigatito para eu mostrar o real potencial do deck, né? É quando acontece essa sequência. O que, de novo, não é difícil de acontecer, já que você tem mais Sprigatito do que qualquer outro Pokémon básico no deck.
pô, começar em segundo é só uns 50%, né? Então, eu já peguei duas vezes que eu comecei em primeiro aqui. Vamos ver se dá certo. Começamos em segundo. E começamos com o Sprigatito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeitinho. A gente não tem outro Pokémon básico, senão eu desceria agora, porque... De novo, os decks metas estão muitos carregando os Mars, Kisseria, o Yodo, né? Yodo. Então é ruim, né? Red Card e tal, vai quebrar um pouco da sequência legal que a gente já tem ali na mão. Vamos ver o que o oponente traz pra gente. Energia tipo psico, então provavelmente eu diria... Misdrevius? O cara deve estar testando alguma coisa aqui. Beleza. Vamos ver o que ele traz. O oponente se rendeu. Ah, é uma pena. É uma pena. Bom, o cara devia estar testando alguma coisa. Eu acho que... Vou parar o vídeo por aqui. Já deu pra mostrar um pouco do funcionamento do deck, né? De como funciona. Eu queria muito mostrar essa partida pra mostrar de verdade o potencial dele quando a gente começa segundo, energizando e tudo mais. Mas eu acho que deu pra notar muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam do deck. E vejo vocês na próxima. Um abraço do Trigger.